E aí, tem corajosos para entrar comigo aí, online ou não? Vamos lá, então. A gente parou bem aqui, ó. Tava procurando os slides agora há pouco. Acho que foi bem aqui. A gente estava falando sobre o processo de aprendizagem de condicionamento operante. Né? Isso daqui já falamos. A gente falou sobre o que pode ser reforçado num comportamento, né? Intensidade, a forma que esse comportamento toma, né? Então, a duração do comportamento, a frequência do comportamento, essas coisas todas sofrem o efeito do reforçamento, das consequências, tá? Sei que eu não vou falar tanto agora, porque eu falo depois. Aí a gente já havia falado sobre isso daqui, né? Aí, José Eduardo, valeu. Dá um feedback. E aí, aí a gente ia falar do reforçamento, né? Porque a palavra recompensa não é adequada e tal, tudo tem até gravado lá nas aulas. E aí a gente falou do reforço incondicionado e do condicionado, né? Que o incondicionado é como se fosse aquele que tem relevância biológica, é inato e tal. Aí os eventos com potencial reforçador que são construídos são aqueles que são condicionados, né? Então a gente estabelece a função deles por associação também, né? Certo. Isso aqui eu botei um exemplo, né? Um exemplo de uma situação de reforço num espaço controlado, num espaço esportivo, né? Você tem um comportamento, o corte e o ponto, né? Que fortalece a chance de fazer o corte de determinada maneira, né? Então isso daqui é uma contingência simples, né? Comportamento produz consequência, né? Então o corte ali no esporte aqui vai ser o comportamento e o ponto que tu faz vai ser o reforço positivo nesse caso, né? Provavelmente a efetividade de fazer aquele ponto ali aumenta a chance de acontecer aquele padrão de movimento, né? No vôlei. Obviamente, né, gente, um ponto, fazer um ponto no esporte, né, um ponto como reforçador, um ponto ele é um reforçador condicionado, né? Ele é estabelecido o significado a partir de uma história de aprendizagem com outros reforçadores, né? Se um ponto vai reforçar um comportamento específico naquele espaço, depende de uma história de aprendizagem ali, né? Isso não vai funcionar em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Tá? Então a gente já tinha falado dos reforçadores serem incondicionados, serem condicionados, que são os aprendidos por associação. E uma outra distinção se dá também dentro dos reforçadores com o tipo de reforçador, né? Se não um reforçador, que no caso aqui uma relação é estabelecida através de uma relação com as respostas, né? Então o reforçador ele pode ser de dois tipos nesse sentido aqui. Ele pode ser um reforçador intrínseco, que se chama, né? Ou um reforçador extrínseco. Esses conceitos aqui às vezes permeiam um pouquinho os sentidos, mas eu estou tentando pegar pelo menos a essência da coisa, porque há algumas exceções aqui, né? Então, no reforço intrínseco, aqui ele está escrito reforço natural, né? E o natural está entre aspas, né? Por quê? Porque o reforçador ser intrínseco ou automático não significa necessariamente que ele seja da natureza ou algo assim, tá? Ele pode ser também um reforçador condicionado. Quando a gente fala de reforçador intrínseco, a gente fala daquele reforçador, daquela consequência ambiental que sucede um comportamento e fortalece ele, tá? Que é o comportamento operante. E essa consequência reforçadora do comportamento, ela tem que ser intrínseca à resposta. O que significa isso? Aqui eu coloquei um exemplo do violão, né? O sujeito vai lá e faz um determinado movimento com as cordas, ele vai fazendo determinada nota, né? Agora, ele vai produzir um padrão específico de movimentos no violão. Vai ser reforçado esse padrão? No caso do violão, o reforçador aqui, imagina uma pessoa tocando sozinha no quarto, tá? Não tá tocando por dinheiro ou algo específico, né? Ela está tocando pelo som produzido diretamente, muitas vezes. Tá? Então, o próprio som, uma vez que ele mantém o comportamento, eu posso dizer que o som ele é um reforçador, a música, no caso que eu tiro, ela é um reforçador intrínseco à resposta. Tá? Porque o meu comportamento de fazer, de tocar nas cordas, tal, ele produz aquele som. Tá? Então, veja, ele não é um reforço articulado por um agente externo. Né? O próprio violão produz esse som. Então, aquela sequência de movimentos ali tenderá a ser reforçada num certo padrão. Tá? Por isso que a gente diz, então, um reforço automático à resposta. Tá? O reforçador aqui ele não precisa ser organizado para tal. Basta tocar o violão e ele acontece, não precisa ter um agente fazendo isso daqui. Tá? No reforço extrínseco, ele tem um caráter mais arbitrário, né? Então, por exemplo, se eu dedilhar as cordas do violão, vai sair som. Tá? Isso é intrínseco à resposta, automático a ela. No reforço extrínseco não é assim, né?
Então pensa numa pessoa trabalhando. Geralmente, muito do que mantém a pessoa trabalhando são consequências vinculadas à atividade de trabalho. Elas podem ser sociais, claro, mas grande parte das consequências vinculadas ao trabalho são recompensas financeiras, econômicas. Então, uma vez que eu faço uma ação, né, e o dinheiro seja o que fortaleça ela, isso muda. Então, por exemplo, sei lá, imagina um sujeito tocando violão, só que ele toca o violão em decorrência de uma outra consequência, né, uma consequência também financeira, tá? Ou ele desenvolve um determinado padrão de atividade motora, e cada vez que ele desenvolve aquele padrão de atividade motora, eu vou lá e dou para ele R$1. Sei lá, eu poderia ensinar uma criança a incestar uma bola no basquete assim, né? Então, toda vez que a criança faz lá um movimento, eu dou para ela R$1. E vou dando dinheiro para ela para cada movimento correto. Então, eu posso usar o dinheiro para reforçar o comportamento imediatamente. Só que vejam, no caso a consequência, o dinheiro, ela não é intrinsecamente conectado ao comportamento de jogar uma bola de basquete. Né? As consequências é a bola passar dentro do arco, da cesta, esse tipo de coisa, né? Essas são consequências diretas de arremessar a bola de uma determinada forma. Agora, receber dinheiro não, né? Receber dinheiro é uma consequência arbitrária e organizada, tá? Num determinado momento para fazer isso, tá bom? Então, essa é a diferença. Um exemplo aqui interessante, eu falava isso daqui quando eu dava psicologia do comportamento lá na educação física, na UEL também, né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa correndo na esteira, tá? Tá fazendo atividade física e aí correr tu vai começar a correr na esteira. No começo é extremamente difícil, né, a gente correr na esteira. Por uma pessoa que não está acostumada a correr. Vai ser cansativo, vai doer o corpo, uma série de consequências aversivas derivam do comportamento de correr, em princípio, né? Geralmente o que acontece? O sujeito tem um instrutor lá, aí o sujeito vai correr na esteira e o cara vai dizer isso, muito bem, continua e tal, o cara vai tentando dar, o cara vai liberando reforçadores, né, que mantém um determinado padrão de desempenho, coisa desse tipo. Só que imagina, se a gente pegar uma organização da atividade, o que talvez fosse mais benéfico para uma boa parte das pessoas, não para todas, claro. Correr talvez naquele espaço controlado ou botar ela correr talvez no parque, no Igapó, alguma coisa assim, né? Uma vez que você corre no parque, o que acontece? Uma vez que você corre sempre no mesmo ambiente, tipo na esteira, o ambiente não muda muito. Às vezes não tem nem televisão na frente, no lugar, você vai ficar correndo parado ali. Né? Não existem muitas consequências diretas, organizadas dentro desse contexto. Tá? Agora, se você corre no parque, quando você corre, o que acontece? Uma consequência intrínseca ao ato de correr no parque. É que o cenário vai mudar, então conforme tu corre, o cenário vai mudando. Então vão passando pessoas, vão acontecendo coisas, né? Você gera uma alteração naquele ambiente, nem que seja estética, através do movimento, né? Diferente do... A Franciele perguntando aqui. Continuação do slide de que eu mandei? Sim. Isso daqui, tudo que eu tô falando, eu não falei, né, gente? Isso aqui eu não lembro de falar nada disso. Acho que é bem aqui. Foi aqui, foi nesses conceitos. Esses slides aqui é o mesmo, na verdade, que vocês têm ele lá. Até esse ponto aqui, acho que vocês têm, se eu não me engano. Dê uma olhadinha lá. Só se eu, mais sem querer, eu enviei um outro. Mas eu jurava que era esse que vocês tinham. Então vejam, conforme eu me desloco no Parque Igapó, vai mudando o cenário. Então, isso é o reforçador intrínseco. São as consequências da minha ação de correr que podem repercutir nesse comportamento, tá? Que aumenta a probabilidade de ele correr. Então, talvez a pessoa que correria menos tempo na esteira, talvez ela corra mais ao ar livre. Né? Então, existem mudanças no ar. Né? Então, se tu acelera a correr, pode vir mais vento no teu rosto. Agora, se tu for fazer isso aí num espaço fechado, talvez isso não aconteça. Tá? Não é uma consequência intrínseca à ação. Então, até para pensar atividades, né, quando a pessoa vai fazer, né, eu vou botar uma pessoa que não se exercita. Em que ambiente eu vou colocar ela a fazer isso? Então pensa, quando a gente fala de teoria comportamental, a gente está falando de uma teoria aplicada em qualquer espaço, né? Poderia ser um psicólogo esportivo, não precisa necessariamente ser um psicólogo clínico, tá? Vocês podem pensar os princípios da aprendizagem para aplicar em outros espaços, né? E aqui é um caso assim, eu posso pensar a organização da atividade física a partir desses conceitos, tá? Então, o reforço natural, ele deriva diretamente da resposta. Então, tocar um instrumento sai som, por exemplo, e o som ele tem que repercutir na ação, para falar de reforço intrínseco, para falar de comportamento operante. E no reforço extrínseco, ele é arbitrário, né? Ele é organizado externo ao comportamento. Então, ele não deriva diretamente do comportamento. Né? Essa é a questão. Então, este é um ponto. Poderia dar outros exemplos, né? Lá, a criança vai responder uma... A criança vai fazer uma atividade, sei lá, de matemática, tentar resolver uma equação, né? Ela vai tentar
resolver aquilo de uma forma diferente, né? Uma vez que ela resolve a equação, resolve um problema ali que ela tem, pode acontecer um reforçador intrínseca à ação, né? Claro que no começo, quando uma pessoa está aprendendo matemática ou qualquer outra atividade assim, aquela atividade também não precisa ser reforçadora direta, né? Até porque você não sabe reconhecer quando você resolveu um problema, em princípio. Então, os reforçadores no começo são extrínsecos, né? Muito da nossa aprendizagem se inicia através de reforçamento extrínseco. Então, uma pessoa vai, te ensina a fazer algo e te organiza consequências para aquilo que a gente faz. Né? Em princípio, não tem necessariamente consequências muito fortes para certas ações, porque o nosso comportamento ainda está sendo aprendido. Né? Beleza. Certo. Efeitos do reforço, né? Então, quais são os efeitos do reforço? Aqui tem uma tela toda de vocês, né? Então, o reforço. O reforçamento sobre o comportamento. Então, lembre-se, tá, gente? Recapitulando. Isso aqui é comportamento operante. É o comportamento que é mantido pelas consequências. Quando a consequência fortalece o comportamento, nessas consequências que fortalecem, eu chamo de consequências reforçadoras. Tá? Os efeitos do reforço. Né? Então, um dos efeitos é que o reforço ele tenderá a reduzir a frequência de outros comportamentos num determinado momento do tempo. Então, por exemplo, eu não posso, não posso ter uma resposta de agressividade aqui e, ao mesmo tempo, ter uma resposta que eu digo que é uma resposta do sujeito a calmo. Né? São dois comportamentos incompatíveis. Né? Eu posso fazer um, ou posso fazer outro, neste caso. Se um padrão de comportamento for reforçado, o outro, claro, ele não vai acontecer com aquela frequência naquele contexto. Né? Isso aqui, inclusive, diz muito sobre aprendizagem com crianças. Né? Então, geralmente, como é que funciona? As mães têm lá problema de birra dos filhos e coisas assim, né? Elas querem reduzir a birra dos filhos. Qual que é a primeira coisa que os pais fazem, geralmente, os responsáveis pela criança? Eles vão punir, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão tirar videogame, eles vão dar um castigo, eles vão fazer eles vão organizar a aprendizagem com punição, tá? A gente vai falar de punição mais pra frente, tá? Só que o que acontece? Essa é uma forma de ensinar, né? Existe uma outra forma, né? Existe uma coisa chamada DRO, né? Que eu vou reforçar diferencialmente comportamentos alternativos. Então, por exemplo, a criança faz birra lá e não para quieto. Né? Aí os pais vão lá e punem a criança, por exemplo. Uma forma talvez mais eficiente de modificar esse comportamento, né? Seria, vamos supor que a criança faça birra e as consequências que mantém boa parte das birras da criança seja a atenção dos adultos. As pessoas que moram na casa com a criança não prestam atenção nela. Tá? Vamos supor isso. Então ninguém dá bola para a criança. A criança, o que acontece? Ela começa a fazer lá uma série de coisas, né? Quebra as coisas na casa, as pessoas começam a prestar atenção nela. Tá? Vamos supor que a gente identificou que para essa criança a atenção é importante. Quando a mãe vai e bate na criança, primeiro, bater neste caso pode não necessariamente estar sendo um efeito punitivo, né? Porque se a necessidade da criança de atenção for maior nesse momento, pode ser que a criança ainda continue fazendo as atividades, né? Então punir pode não ser suficiente, tentar liberar algo aversivo, né? Esse é um ponto, tá? Mas mesmo assim, mesmo que os pais punissem de alguma forma e fosse um efeito punitivo para a criança, ela tira a mesada e tal, realmente ajuda a reduzir. A gente está manejando aí consequências aversivas na aprendizagem, né? Uma alternativa a tentar fazer o ensino assim é fazer diferente, né? É fazer o quê? Bom, se receber atenção de algumas pessoas da casa aumenta o comportamento de birra, né? Consequencia a birra e reforça ela, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa atenção e vou liberar ela quando a criança fizer algo incompatível com a birra. Então, por exemplo, a criança está lá brincando bem calma com os brinquedos. É aí que os pais vão dar atenção para a criança, entendeu? No momento que a criança estiver calma, brincando com os brinquedos, que os pais vão lá e vão dar atenção, porque eles vão reforçar esse comportamento de brincar tranquilamente com os brinquedos. Tá? Enquanto a criança brinca tranquilamente com os brinquedos, ela não está quebrando as coisas, são coisas. O comportamento se aloca no tempo. Tá? Então, essa é uma forma de fazer uma intervenção, por exemplo. Né? Você dá atenção diferencial para comportamentos que sejam incompatíveis com aquele que você não deseja. Né? Então, se eu quero comportamentos incompatíveis com a birra, basta eu reforçar esses comportamentos, eu não preciso atuar na birra em si. Tá? Essa é uma das formas, das melhores formas que se tem de organizar a aprendizagem dessas coisas, de conduta em casa e tal. Claro, se nada disso funciona, aí se pensa em outras coisas, mas essa é uma das maneiras.
Um outro efeito que o reforço tem, então ele reduz a frequência de outros comportamentos naquele momento, né? Um outro efeito que ele tem é a redução da variabilidade da topografia da resposta. Então, redução da variabilidade. Variabilidade aqui, gente, é a variação da forma do meu comportamento, da estética que o meu comportamento assume. Lembra que a gente falou, sei lá, eu vou abrir lá uma maçaneta. Então, o meu comportamento, né, girar a maçaneta. Consequência, eu mudo de ambiente, eu vou para outro espaço. Um espaço claro, isso aqui está escuro e tal. Tem uma consequência de fazer esse comportamento. Por isso que eu continuo abrindo maçanetas de uma forma semelhante. Se eu tentar abrir a maçaneta e a maçaneta não abre daquela forma, está enferrujada, o que vai acontecer? A minha topografia da resposta, então eu abro a maçaneta sempre assim, né? Isso é uma topografia, vejam, olha como o meu comportamento está. Isso é uma topografia, eu seguro e faço assim. Essa é a forma que o meu comportamento assume, o meu comportamento motor, tá? Se não funcionar, se a porta não abrir, o que vai acontecer com o meu comportamento? Ele vai começar a variar, eu vou tentar abrir assim, eu vou tentar abrir assim, eu vou tentar abrir com as duas mãos. Vejam, está começando a ocorrer uma variabilidade, né, uma expansão da minha resposta. Então, se o meu comportamento de abrir maçaneta está sempre de um tipo muito parecido, uma topografia muito semelhante, uma vez que ele não mais funciona, ele começa a ter um aumento da variabilidade. Então, eu abri assim, começo a abrir assim, 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 boto as duas mãos, eu vario a resposta. Tá? Então, variabilidade de variar, tá, o comportamento, e topografia é variar a forma, é variar a aparência que ele tem. Tá? Vejam, funcionalmente, se eu botar as duas mãos e abrir a maçaneta, abrir ali a porta, posso dizer que esse comportamento ainda é da mesma classe que o anterior. Eu digo que o comportamento Timon de abrir a porta com as duas mãos e de abrir a porta com uma mão pertencem a uma mesma classe de resposta, porque eles estão funcionalmente conectados, existe uma mesma consequência nessa ação. Né? Quando eu vou abrir, eu faço um movimento e abro a porta. Tá? Eu posso fazer isso com a mão em um formato diferente, com duas e tal, mas a consequência ainda é abrir a porta, neste caso. Tá? Então essa é uma outra consequência, ele reduz a variabilidade. Então a porta é enferrujada, eu preciso usar as duas mãos. Eu não uso mais uma. Tá? E vamos supor que a porta está muito enferrujada, a maçaneta está muito enferrujada e eu só consigo abrir ela colocando muita força com as mãos nessa posição aqui. Tá? O que vai acontecer? A única coisa que gera as consequências são colocar minha mão e botar pressão nessa posição. Ou seja, ocorreu neste caso uma redução da variabilidade. Tá? Porque o reforçamento ele só incidiu nesse posicionamento de mão com determinada força. Todos os outros comportamentos que eu tinha para abrir a porta antes, que não mais funcionam, eles não conseguem mais abrir a porta porque está enferrujada a maçaneta, eles vão aos poucos desaparecendo no meu repertório, eles vão acontecendo menos, com menos frequência. Tá? Então o reforçador reduz a variação da resposta. No rato, que vocês já viram aí vídeos comigo, do professor, eu acho, né, na câmera experimental lá, vocês viram lá, o ratinho vai, pressiona a barra, tem uma consequência que é a água, comportamento operante. O que acontece? O rato, no começo, quando ele está na câmera experimental, ele explora aquela caixa, ele faz uma série de coisas. Uma vez que vocês reforçam o comportamento do animal em direção à barra, no começo o animal toca com o focinho, esbarra na barra, ele faz vários movimentos e de vez em quando esbarra naquela barra também. Só que o que acontece? Conforme vocês vão reforçando certos padrões de comportamento, só vai receber água se ele pressionar com a pata esquerda. Vai chegar uma hora que o animal para de fazer outras coisas, ou ele reduz outros comportamentos em prol desse, né? Porque pressionar com a pata esquerda é o que funciona. Então, outros comportamentos tenderão a reduzir de ocorrência. Outras formas de pressionar aquela barra tenderão a reduzir. Então, ele tem uma redução da variabilidade da resposta de pressão à barra. Tá? Ele só vai ficar numa forma, aquela que funciona melhor, que é eficiente. Então, esses são dois efeitos básicos do reforço, tá? De boa, José Eduardo? Você representa todos agora. Vamos lá. Continuando. Então, reforço e comportamento operante, né? Então, uma operação de reforçamento é o ato de uma pessoa reforçar. Então, por exemplo, a consequenciação de um comportamento aumentando a probabilidade de sua ocorrência, né? Então, eu vou lá e efetivo o reforço, né? Então, se uma criança está estudando, cada vez que ela consegue exercer determinados comportamentos, eu vou lá e dou para ela, sabe, X dinheiros. Eu estou tentando reforçar determinados comportamentos, a frequência, responder ao exercício, etc. Então, eu estou numa operação, eu estou operando reforçamento. Eu estou executando reforçamento sobre aquele comportamento. Tá? Lembrando, só é reforço se reforçar, se aumentar a probabilidade. Né? Se não aumentar,
Eu posso ter até liberado uma coisa depois, mas não exerceu o efeito de reforço, tá? Ele tem que efetivamente alterar a probabilidade do comportamento acontecer. O reforço diferencial é a ação de reforçar alguns comportamentos em detrimento de outros. Então, por exemplo, isso aqui é o que eu tinha falado agora há pouco. Se eu posso reforçar diferencialmente o rato, vamos pegar lá o rato na câmara experimental, o comportamento dele de pressão à barra. Então, no início, o rato consegue água pressionando de qualquer maneira. Ele pode pressionar com o focinho, ele pode pressionar com as duas patas. Desde que ele pressione com força suficiente, várias formas de pressionar aquela barra liberam para ele água. Só que eu posso alterar o meu procedimento de uma forma tal que ele só consiga água se ele pressionar com uma pata. Eu quero que ele pressione com a pata direita. Eu quero que ele pressione devagar e não rápido. É só quando ele fizer isso que eu vou liberar água. Então eu estou reforçando diferencialmente uma pressão lenta com uma pata. As outras pressões que o animal fazia param de gerar consequências reforçadoras. Tá? Com o tempo, o animal vai parar de pressionar com o focinho, vai começar a parar de pressionar com as duas patas, vai começar a ficar cada vez mais com uma só. Tá? Essa é uma ação de reforçar diferencialmente um comportamento. Diferencialmente porque o reforço é diferente de outros, né? Dos outros daquele mesmo tipo, né, de pressionar a barra. Não, agora eu só quero este. É um reforço diferencial sobre este comportamento específico aqui. Não? A modelagem comportamental nós já vimos falado. Depois eu vou até ver se eu de repente não botei um slide errado aqui, um mais antigo, né? Isso aqui eu já tinha falado num outro slide. Tô achando até que eu tô com um diferente aberto, mas tudo bem, tem o mesmo conteúdo. Na hora de enviar para vocês, eu envio certinhos. Modelagem comportamental já vimos falado, né? Então vai ser quando eu reforço gradualmente padrões de comportamento que se aproximem cada vez mais de um desempenho final específico que eu quero, né? Então, se vocês lembrarem daquele vídeo que eu mostrei para vocês, né, da menininha saltando em altura, que eles davam aquele som, né, para cada padrão de movimento que ela fazia, aquilo lá é um procedimento de modelagem, né? Eles estão fazendo um treino de aproximação sucessiva. Não vou ensinar a criança a dar um salto em altura. Ela vai se arrebentar toda, ao invés de fazer isso, um salto em altura de uma vez só. Não é muito eficiente reforçar o comportamento assim, né? Então eu posso reforçar ele de uma forma um pouco diferente, né? Eu posso reforçar pequenas partes desse comportamento. Então eu vou reforçar o movimento em arco com a perna, de saltar em altura. Depois eu vou reforçar ela conseguir saltar, fazer uma queda de costas, onde ela não se machuque. Depois eu vou reforçando pedaços desse comportamento. Então, quando vocês querem treinar um comportamento em alguém, desenvolvê-lo, né, através desses procedimentos, sempre será mais efetivo. Então lembrem-se disso, sempre será mais efetivo modelar, construir um novo comportamento, se vocês quebrá-lo ele em pedaços, em fragmentos. Tá? Então, a gente diz isso aí, às vezes chama de elos da resposta, né? São pequenos... Imagina que um comportamento complexo é uma corrente encadeada, né? É uma corrente mesmo, uma série de elos, né? E aí o que vai acontecer? Vocês vão reforçar uma corrente inteira de resposta, um comportamento muito complexo e prolongado? Não, né? Vai ser mais fácil vocês ensinarem qualquer coisa para alguém se vocês usarem um procedimento de reforçamento em partes da resposta, em pequenos pedacinhos, né? Então, a criança é para encestar uma bola no basquete. Bom, a criança ela tem que, vamos supor, correr, né? Parar, dar 2 giros, depois saltar e arremessar a bola. Veja, isso é um comportamento de fazer uma cesta. Não, isso é um comportamento se a gente quiser assim definir, né? Mas, para fins de treino, é mais interessante eu quebrar esse comportamento em pedaços. Então, primeiro eu vou reforçar um padrão de corrida, que é o primeiro, eu vou pegar e vou dizer que esse é o primeiro elo da resposta. Depois eu vou ensinar a criança a dar uma parada eficiente, ensinar ela a parar rápido. Depois eu vou ensinar ela a dar um giro, né? E depois o segundo giro. E depois eu ensino ela a dar uma corrida. Depois eu ensino ela a fazer um movimento com as pernas para baixo. Depois um movimento para cima para jogar bola, aí arremessar com as mãos. Eu posso fazer, ao invés de chamar isso tudo de um comportamento só, eu posso chamar isso de uns 8 comportamentos. Eu posso quebrar em partes. Se eu treinar cada uma dessas partes em ordem, uma depois da outra, tá? Provavelmente eu vou ter um desempenho melhor final. Um desempenho final que seja melhor, tá? Então isso aqui é o treino de aproximações sucessivas. A gente já havia falado sobre isso aqui. Então, esse lance que eu falei ali, ele chama de cadeia comportamental, né? Uma cadeia comportamental é uma sequência de comportamentos interconectados, né? Ou uma ação comportamental prolongada. Então, vou dirigir um carro, eu faço uma série de coisas.
né? Não parece, mas é uma atividade extremamente complexa, se a gente parar para observar tudo que uma pessoa faz enquanto dirige. E cada etapa do comportamento, ele prepara condições para a etapa seguinte, não é assim? Então, por exemplo, olha lá, eu ligo o carro. Quando eu ligo o carro, automaticamente ligar o carro me remete a uma outra ação. Me remete que eu tenho que tirar o freio de mão, então. Né? Então, liguei o carro. Ação seguinte, tirar o freio de mão. Então, veja, o próprio ato de ligar o carro já me lembra da ação seguinte, né, que é puxar o freio de mão. Ou então, primeira coisa, coloca o cinto. Né? Então, você tem uma cadeia de comportamentos. Eu posso dizer que cada um desses comportamentos é um só. Mas aí alguém vai perguntar, professor, por que eu digo que é um? Né? Por que eu não posso dizer que girar a chave do carro também não são vários comportamentos? Porque eu preciso pegar a chave, tirar do bolso, encaixar ela, né, pressionar, girar. Ou seja, eu posso dizer que o simples ato de ligar o carro é uma série de comportamentos. Eu posso dizer que são 5, 6 comportamentos também. E por que eu não posso pegar cada um desses comportamentos de ligar o carro e quebrar ele em mais? Na prática, a análise do comportamento ela sempre foi pensada para ser muito aplicada também. E funcionar em circunstâncias também de laboratório. Um comportamento ele pode ser quebrado em pedaços menores, tanto quanto vocês quiserem, tanto quanto acharem útil. Então, se vocês tentam ensinar algo para alguém de uma vez só, isso não funciona, vocês vão tentar quebrar esse comportamento em unidades menores. Se vocês quebrar em 3 unidades e não for suficiente, vocês podem quebrar em 6, se em 6 não for suficiente, em 12, vocês podem quebrar mais, até que chegue uma hora que um pedaço pequeno a pessoa aprende com facilidade. Isso tenderá a desenvolver. A aprendizagem fica facilitada quando ela é feita assim. Se a gente for pensar, a aprendizagem organizada desde o ensino básico ela não é assim, né? Não é muito, não é tão graduada quanto poderia e nem tão individualizada quanto deveria. Então a gente chama isso daí de cadeia de resposta, tá? Deixa eu ver isso aqui. Algumas coisinhas eu vou deixar falar depois. Ah, tá certo. Tô achando que era esse slide mesmo, acho que estava certo. É que tem umas coisas que são mais complexas que eu falo mais tarde. Certo. Então, extinção, né? Vamos chegar em outra coisa. Então, a gente tem, até então, eu falei de comportamento operante botando 2 termos. Né? Vocês têm a resposta e vocês têm a consequência. Existe um outro elemento depois no condicionamento operante que se trata dos estímulos que sinalizam a consequência, mas isso eu vou falar melhor depois, mais para frente. Vamos falar de controle de estímulo, que aí a coisa vai ficando mais complexa. Tá? Mas antes, bom, vocês têm um comportamento que sofre efeitos de reforço. Então imagina, eu estou lá pressionando a maçaneta, a porta abre. Né? A criança está lá fazendo birra, vem atenção. A criança faz birra no supermercado. O que acontece com a mãe? A mãe quer acabar com a birra da criança. O que a mãe faz? Vai lá e dá um doce para a criança, né? A criança está fazendo birra pedindo doce, a criança vai lá, a mãe vai lá e dá o doce. Isso é interessante, gente, porque geralmente as mães quando chegam lá, quando é a parte de terapia infantil, que eu supervisiono na abordagem comportamental, né? Às vezes vai a mãe, eu não sei o que acontece com essa criança, ela tem um tinhoso no corpo, vou ter que levar lá no meu pastor e coisa e tal. Claro, a gente tá falando de brincadeira porque tem várias denominações religiosas, né? Mas isso existe, tá, gente? Eu já vi gente falando. Porque essa criança não para, tá, não sei o quê. Aí a gente vai fazer uma avaliação. Eu não sei por que essa criança está assim, né? Quando a gente olha, o que acontece? A criança faz lá birra no supermercado, quebra tudo, a berreira. Aí a mãe vai lá para fazer a criança parar, né? Para não passar vergonha no supermercado. O que ela faz? Dá o chocolate para a criança. O que vai acontecer com o comportamento dessa criança? Vai sofrer efeito reforço? É claro que essa criança vai fazer a birra de forma intensa da próxima vez, porque fazer agora funcionou. Agora imagina, a criança chega, tá lá no supermercado, né? Faz a birra, e a birra não está muito intensa. O que a mãe faz? Vou ignorar essa criança aí, né? Vou ignorar esse meu filho. Passa um tempinho, a criança começa a aumentar a birra. Tá? Ela aumenta a birra. Conforme ela vai aumentando a birra, a mãe não, vou aguentar um pouco mais. Aí a criança aumenta a birra muito, né? E aí tá chamando a atenção de todo mundo. Ah, criança desgraçada, vai lá dar o chocolate. O que a mãe acabou de fazer? Ela acabou de modelar uma birra mais intensa que a anterior. A mãe acabou de ensinar para a criança que ela fazer mais birra mais eficiente do que fazer menos. No futuro, quando voltar ao supermercado, a criança vai fazer birra alta. Já nem vai passar pelos anos intermediários, vai começar mais alto. Na verdade, o responsável pelo comportamento da criança é o próprio agente do ensino, né? A própria mãe constrói a aprendizagem. E não se dá conta. A gente constrói a aprendizagem muitas vezes e não se dá conta que isso acontece.
Aí quando a gente já vê o comportamento desenvolvido, nossa, da onde isso veio? Né? Isso veio do próprio processo de reforçamento, do procedimento que foi operado pelos pais, pelos responsáveis, pelo ensino, escola, etc. Tá dando para entender, José Eduardo? Ok? Áudio tá legal aí todo mundo? Bom, continuando. Na extinção, a extinção é uma segunda possibilidade de procedimento. Então, a extinção é um outro processo de aprendizagem. Tá? Como que se dá a questão da extinção? Então, imagina, eu vou lá tentar abrir a porta. A maçaneta está enferrujada, mas enferrujada de um jeito que eu não consigo abrir de jeito nenhum. Não há como abrir usando comportamento motor, assim, só com as minhas mãos. O que vai acontecer com os meus comportamentos de tentar abrir a porta com o tempo? Eles vão começar a diminuir. Né? Eu vou começar a parar aos poucos de tentar abrir a porta. Isso que vai acontecer. Então, isso é chamado de processo de extinção. A extinção é o retorno do responder, o retorno do comportamento, nesse caso tentar abrir a porta, aos níveis anteriores à ocorrência do reforçador. Aqui eu botei a suspensão do reforçador. Ah, tá certo. Aos níveis anteriores do comportamento que vinha acontecendo, sempre sendo reforçado, tá? Então é o retorno do responder aos níveis anteriores, tá? Ao meu comportamento ter sido aprendido. Vai chegar uma hora que eu vou parar de abrir a porta, tá? De tentar abrir a porta. Então eu vou tendo uma extinção desse comportamento do meu repertório comportamental. Pense na criança fazendo a birra no supermercado. É difícil, mas na verdade é difícil eliminar uma birra quando a birra já foi construída. Se, sei lá, se na primeira vez da vida da criança, na relação dela com os pais, a criança for fazer uma birra e os pais não derem atenção diferencial nenhuma, não liberarem nenhum reforçador específico, muito provavelmente essa criança praticamente nunca mais vai fazer birra, né? Ela vai começar a fazer, ou vai fazer no nível muito baixo e para, ou ela não vai demonstrar de novo, porque sabe que não exerce efeitos específicos. Tá? Não que o conhecimento seja necessário, tá, gente? Isso é uma coisa importante. A criança sabe. A criança relacionou, isso não interessa. As crianças nem precisam depois ter memória, inclusive. Essa aprendizagem toda que eu estou falando, ela independe da minha consciência do processo. Entendeu? Nós temos uma série de comportamentos respondentes e operantes acontecendo no nosso comportamento, né? E a gente não sabe como a maioria deles foi desenvolvido, a gente nem era consciente do que estava se estabelecendo, tá? Então, eu saber o que está acontecendo, eu pensar, nada disso precisa no processo. É irrelevante isso daqui. É um processo que acontece todo de uma forma não consciente. Então, no rato lá pressionando a barra na caixa de Skinner, a pressão, a barra deixa de produzir o alimento. Então, eu, o experimentador, vou lá e desligo o procedimento. Então, o rato pressiona a barra e vem água. Chega uma hora que eu desligo o operando, né, o procedimento, para de cair água, o animal continua pressionando a barra e para de cair água. Vai chegar uma hora que o comportamento do animal, numa curva de aprendizagem que tem, que é um gráfico, não sei se eu tenho ali depois, vamos ver, ele começa a cair aos poucos, ele vai caindo, ele cai próximo de zero. O animal muito raramente vai demonstrar uma nova pressão à barra. Tá? O processo de extinção é fundamental. Sem essa capacidade, sem nós podermos ter o comportamento extinto, através da supressão, da retirada das consequências, os efeitos do condicionamento seriam permanentes. Então imagina que, por exemplo, eu ando com o relógio de pulso e seguidamente eu preciso aliviar as horas do relógio. Tá? O que vai acontecer se eu perder o relógio de pulso? Vai acontecer que eu vou fazer o quê? De vez em quando eu vou olhar de novo o braço. Tô sem o relógio. Olha de novo. Tô sem o relógio. Veja, o processo nem é consciente, né? Porque mesmo sabendo que você não tem o relógio, você continua fazendo o comportamento. O conhecimento desse caso aqui, ele nem consegue eliminar, né, o comportamento em si, porque já está automatizada a ação através das consequências constantes naquele espaço. E é um comportamento que gasta pouca energia, eu só viro o braço e vejo o horário. Então esse comportamento permanece por um tempo, mas aos poucos ele vai caindo. Vai chegar uma hora, ao longo dos dias, que eu vou parando, reduzindo e paro de olhar o relógio que não existe mais no meu braço. Tá? Extinção. Então, eu estou aprendendo que não tem mais o relógio no meu braço, isso que está acontecendo, né? Aprendendo no sentido prático, né? Através das consequências ambientais. Só que vejam, o processo de aprendizagem por extinção, essa palavra extinção, gente, ela é inspirada na biologia. É quando você extingue uma espécie. Extingue uma espécie de aves ou algo assim, extinção. Neste caso, você extingue uma série de respostas do comportamento do sujeito. Uma série de comportamentos do sujeito são extintos. Tem um problema nessa analogia, tá? Um comportamento que é extinto não necessariamente é um comportamento que nunca mais acontecerá. Essa aqui é uma questão importante. Ele tenderá
a acontecer com muito menos frequência. Tá? Mas em alguns casos ele pode ser visto de novo lá na frente, como eu vou falar mais tarde. Então não é que nem uma espécie, que você acabou, você faz uma extinção porque não tem mais nada. Aqui você ainda pode ter algum retorno do responder em algumas circunstâncias pontuais. Mas em geral a extinção é isso, né? É um retorno gradual à redução desse responder, né? Aos níveis anteriores a terem sido aprendidos. Quando você aplica o procedimento de punição, então o processo de extinção é isso, né? O retorno do responder aos níveis prévios, tal, aprendizagem. O procedimento de extinção é eu efetivamente aplicar a extinção a alguém, né? Então eu vou tirar as consequências do comportamento X dessa criança, para que ela pare de se comportar assim. Né? Vocês vão ver aquele programa lá do Super Nanny fazendo isso muito, né? Uma hora eu vou ver se eu acho um vídeo bom para mostrar para vocês. Um dos efeitos da extinção. A extinção tem uma série de efeitos colaterais, gente. Isso é importante vocês saberem. Esse é o tipo de questão que eu geralmente pergunto. Tá? Provavelmente vai estar já agora ali acrescentado. Foi bom eu lembrar, porque acho que eu vou acrescentar ela nos temas de estudo de vocês. Uma das consequências da extinção é o aumento da variabilidade das respostas. Então lembra que a gente falava de variabilidade? A variabilidade é o meu comportamento variar de forma. Tá? Então abrir a porta, posso abrir com uma mão, com as duas, com o cotovelo, de lado, com a minha mão de lado, minha mão de frente, várias formas. Então, o aumento da variabilidade é isso. Ao invés de eu restringir as formas de abrir a porta, eu aumento as maneiras de fazer isso. Vou aumentar a minha variação de comportamento. Só que vejam, na extinção, se vocês aplicam a extinção, vamos pegar num caso de laboratório, o rato estava pressionando a barra. Vocês suspenderam a água. O que vai acontecer com o rato? Bom, a extinção ele vai começar a parar de pressionar a barra. Ele vai começar a parar. Mas antes dele começar a parar, é que nem aquela coisa, antes da calmaria vem o tsunami, né, a tempestade. Antes de parar, o animal vai ter um aumento. Então o que vai acontecer? O animal vai ter um aumento da força de uma resposta que já está em operação, e logo depois que isso não funciona, ele vai começar a aumentar a variação do comportamento. Então o rato pressiona a barra. Pressiona sempre daquele jeito, só funciona com a pata esquerda e vem a água. Não está funcionando, o animal vai começar um jogo desses efeitos colaterais. Ele vai começar a variar, o animal vai lá e bota outra pata. Ele vai lá e faz outra coisa. Tá? E aquilo não funciona. O que o animal faz? Ele começa a pressionar com mais força. O animal começa a fazer uma série de coisas, ele começa a variar os comportamentos em relação à barra. Tá? Que antes liberava água, agora não libera mais. Aumenta também as respostas emocionais do animal. Tá? Então ele vai começar a emitir respostas com intensidade alta, frequência alta, então aumenta a força da resposta e aumenta a frequência, então ele vai começar a pressionar muito rápido, provavelmente não vem mais a água. E a agressividade do animal, nesse caso aqui um efeito colateral da extinção, pode ser um aumento do que a gente chama de agressividade. Né? Então aumenta batimentos cardíacos do animal, tá? É como se ele estivesse com raiva, tá? Vamos pegar grosso modo, que não vem mais a água diante daquele comportamento. Aquele comportamento não produz mais. O animal está frustrado. Beleza, a gente pode dizer que o animal está frustrado, né? Então, só que é bom dar uma definição operacional, né? O que é a frustração em termos experimentais? Bom, a frustração é quando um comportamento está em operação, produzindo confiavelmente uma consequência, nesse caso um reforçador incondicionado importante para a sobrevivência. Quando você suspende o reforçador, o responder aumenta de intensidade, aumenta a variabilidade, tá? E as respostas autonômicas do animal, né? Então, aumenta batimentos cardíacos, respostas típicas que a gente chama de agressividade e tal. Então eu vou dizer que esse próprio processo de extinção faz isso. Então eu não vou dizer, o animal está parando de pressionar porque está irritado. Não, né? Ele está irritado porque aconteceu essa alteração na ambiental em relação a ele, né? Não é a raiva dele que começou do nada. Ele só está assim por decorrência de uma alteração nas relações do comportamento dele com o meio ambiente, né? Que agora não produzem consequências. Então essa é uma eu chamo isso de efeitos ou reações colaterais da extinção. A gente chama de colaterais porque geralmente elas não são desejáveis quando a gente organiza elas no ensino, né? Por exemplo, quando a criança não para de falar. Sei lá, a mãe está lá no mercado e a criança não cala a boca. O que a mãe faz? Começa a ignorar a criança, para ver se ela para quieta, não é assim? A mãe, ela quer que a criança cale a boca, ela não quer que a criança fique irritada. Mas uma das consequências imediatas vai ser a criança aumentar, vai falar mais alto, vai falar mais, vai falar coisas diferentes. Talvez tente chamar a atenção de outras formas, né? Vai aumentar a variabilidade da resposta. E quando nada funciona, começa a cair aos poucos a resposta inicial, tá? De falar. Então, ela não quer esse processo colateral, mas ele vai acontecer, ele tende a acontecer no comportamento, tá? Então, a extinção produz isso. Uma outra coisa que o processo de extinção faz
é tornar eventos que não seriam reforçadores em reforçadores. Então, tem um experimento, por exemplo, que são 2 pombos. Eles colocam uma câmera experimental e essa câmera experimental é dividida por uma portinha. Tá? Uma portinha retrátil. O que significa? Essa portinha pode ser levantada e descida em algum momento. E eles colocam os 2 pombos a pressionar botões, bicar os botões ali, em troca de algumas consequências. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o pombo do lado de cá, né, do lado de cá, ele bica o disco e venha lá água, né, o alimento para ele, ração. O outro pombo do lado de lá, tá acontecendo isso também com ele. Só que aí, no pombo do lado de cá, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar extinção. O animal bica o disco e eu suspendo a liberação da comida ou da água para ele. O que vai acontecer? O animal começa a bicar forte, né? Bicar forte, variar o comportamento, se mover mais na caixa, fazer uma série de coisas, depois volta, bica mais forte. Tá? Então você tem uma explosão de resposta, burst de resposta. Essa explosão de resposta também é um efeito colateral, né? Aquela resposta ali que antes liberava reforço aumenta, tá? E o animal vai lá, faz isso e não está funcionando. O que vai acontecer? Vamos supor que eu já ensinei esse pombo, que está sendo frustrado, tá? Que não está recebendo as consequências diante do seu comportamento de bicar o disco ali. Vamos supor que antes eu já ensinei esse pombo, através de consequências ambientais também, que se ele bicar um outro botão que tem ali num outro canto, do lado dele da caixa, se esse pombo bicar aquele botão, ele abre a portinhola. A portinhola é o que separa ele do pombo do lado. Lembra que tem um pombo da caixa do lado? O pombo da caixa do lado não foi frustrado, ele continua recebendo a água. O pombo do lado de cá parou de receber a água. E esse pombo já aprendeu que se ele pressionar um outro botão, ele pode liberar acesso ao pombo do lado. Só que como esse animal está privado de água, ele não costuma pressionar o botão para liberar o acesso dele ao outro pombo. Sei lá, se o animal estiver numa fase de acasalamento e tal, e não estiver privado de água, talvez o comportamento dele de apertar o botão para liberar acesso ao outro pombo aumente, porque ele pode se relacionar com o outro, tá? Mas vejam, esse botão quase nunca é pressionado. Quando o animal ele sofre os efeitos da extinção, tá? E ele tá puto, vamos pegar assim. O que ele vai fazer? O animal vira para aquele botão lá, que antes ele mal pressionava, que libera o acesso ao pombo do lado. Quando ele pressiona o botão, a portinhola se levanta. Quando a portinhola se levanta, o pombo vai lá e bate no outro. E bica o outro pombo. Ou seja, ao suspender a consequência do comportamento, eu gero respostas, a variação de resposta, a intensidade daquelas respostas, aumento daquilo que eu chamo de reação agressiva do animal e tal. E situações que antes não eram reforçadoras positivas para o animal, como, por exemplo, bater em outro, passam a ser. Então, o animal não se comportava para ter acesso ao outro pombo e poder bater nele. Agora, ter acesso a uma situação onde ele pode espancar o outro pombo se tornou um reforçador. Então, vejam, a agressividade não existia naquele momento. O animal não demonstrava comportamento agressivo. Através de uma situação experimental, eu criei uma circunstância agressiva. Tá? Então, eu transformei o acesso a um animal e bater no outro animal num reforçador positivo. A partir de agora, ele pressionar um botão é reforçado com o acesso de poder bater no outro animal. Tá? Jonathan perguntou, professor, em processo de diminuição do comportamento, se por acaso ele é recompensado de novo, ele volta exatamente como era antes? Sim. Um comportamento que já foi aprendido antes, um padrão de resposta, ele tenderá ele pode retornar diante do reforçamento e ele pode ser, entre aspas, reaprendido mais fácil, né? Então, se eu, assim, em algum momento eu aprendi a tocar violão, eu posso ficar tempo sem prática, eu posso ter extinção de algumas respostas e tal, mas rapidamente esse comportamento é recuperado. Tá? Falar um idioma, coisas desse tipo. Então, eu posso digamos assim, reforçar de novo essa aprendizagem de forma mais fácil, né? Após a extinção. Inclusive, depois vai ter uns exemplos sobre isso, do comportamento retornando. Que mais? Até aqui, beleza? José. Professor? Oi, quem tá falando? Jonathan. Sou eu, Jonathan, aqui. No caso do exemplo da criança no supermercado, se ela sofreu alguma influência, ela parou com esse comportamento de birra no supermercado. Se caso, num futuro próximo ou no futuro distante, reincide de ela ser recompensada com atenção, esse comportamento ele volta da mesma forma ou não? Ele tem alterações nele? Ele tenderá a voltar na forma que funcionou. Na forma que funcionava.
É isso? Não sei se... Ah, tá. Ele tenderá a voltar. Claro, né? Se o comportamento não era complexo, ele tenderá a voltar mais fácil. Claro que se para a criança obter chocolate ela precisasse fazer um monte de coisa complexa, talvez ele não voltasse da mesma forma porque era um comportamento complexo. Mas como fazer birra é um comportamento fácil, simples de ser emitido, até o formato motor dele, gritar não é uma coisa difícil, cair no chão, fazer aqueles movimentos, a criança vai tender a voltar aqueles comportamentos, né? A menos que fosse algo complexo, sei lá, em troca do doce a criança teria que dar um salto em altura. Dar um salto em altura é um comportamento complexo, né, em troca de um doce. Então, se eu extinguir esse comportamento, é um padrão de resposta muito intrincado. Né? Então, a criança pode não exibir todo de novo de uma vez só daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos volta a fazer o salto em altura em troca de chocolate, mas não vai fazer ele na mesma qualidade. Agora, comportamentos simples, assim, do cotidiano, eles ficam mais... Você não perde necessariamente a capacidade motora de exercê-los, né? É uma chavinha mais simples, né, para voltar, né? Uhum. Entendi. Obrigado. Beleza. O que mais? Vamos ver aqui. Tá. Então, esse daqui é um gráfico que eu coloquei que é mostrando a suspensão do reforço, né? O que acontece. Então, aqui, ó, aqui vocês têm aquilo que eu falo de explosão de resposta, né? A reação emocional, ó. Então, o sujeito, ele vem, ó, olha aqui onde eu estou colocando essa parte aqui, ó, que eu estou riscando agora, é uma linha que representa o reforçamento sendo liberado. Então, o sujeito ele tem uma frequência de comportamento X, lá em cima, né? Ao longo do tempo. Então, o eixo lá embaixo é o tempo e aqui no lateral é a frequência de comportamento. O sujeito ele vai sempre respondendo, se fosse um animal pressionando a barra, sempre pressionando a barra, uma criança fazendo birra, sempre fazendo birra, ela dá padrão de uma frequência. Então, ela faz tantas birras a cada hora, sei lá, no mercado, uma coisa assim. Se eu suspender, então, né, o estímulo reforçador, no caso, vamos pegar aqui, não libera o doce, né, vai gerar esse efeito aqui, ó, que é a bolinha ali. Vocês vão ter um aumento, tá, da variação e uma explosão das respostas que eram emitidas. Então, a birra aumenta de intensidade, frequência e vai lá para o alto. E depois disso, vocês vão ter uma queda gradual na frequência desse comportamento. Então, aqui tá, né, aqui tá colocado, ó. Resposta produz o estímulo, aqui a resposta não produz mais o estímulo, aí foi retirado, botei um xizinho ali, ó. Tirei o estímulo consequente. Tá? Beleza. Extinção operante, eu chamo isso aqui, tá, gente? Lá no condicionamento respondente, a gente falou de extinção respondente, lembra? É muito importante vocês verem a diferença. Na extinção respondente, lembra que vocês tiram o estímulo incondicionado? Então, aquele estímulo lá condicionado, então o som da sineta produz a salivação, lembra? No cachorro, por associação, né? Produz a salivação no animal. O som da sineta é um estímulo neutro para a resposta salivar. O animal não salivava com sons de sineta. Eu faço a sineta produzir salivação associando com carne, com o alimento em si, que produz naturalmente. Então, nesse caso, a extinção é a seguinte: eu não apresento mais o som da sineta junto com a liberação da carne. Vai chegar uma hora que o som da sineta ele não produz mais a salivação. Eu digo que eu estou extinguindo, né? Então, está começando a haver uma extinção, não está mais produzindo. É uma extinção respondente naquele caso. Aqui a extinção é operante, né? Porque ela se dá através da supressão de uma consequência por um comportamento que produziu uma alteração no ambiente. Então, comportamento operante é aquele que opera mudanças no ambiente, que gera consequências. São essas consequências que alteram as chances dele acontecer no futuro. De boa aí? Tô falando num ritmo legal, gente? Não tô falando muito rápido, não? Tive a impressão de que eu tava acelerando. Vamos lá. Valeu, Heloísa. Maurício. Bom. Tô achando que os slides estão se repetindo, vou ter que dar uma olhada nesses slides aqui depois. Beleza, uma coisa interessante aqui agora. Bom, a gente falou de extinção, então. Só que assim, a extinção, vejam, ela meio que faz parte da nossa vida. Por quê? Porque toda vez que nós apresentamos um comportamento, esse comportamento produz consequências, as consequências que o nosso comportamento produz no ambiente, parte delas, não é instantânea.
Não é uma fração de segundo depois que acontece a coisa. Às vezes eu exerço um comportamento e a consequência ela leva 2 segundos. Às vezes eu exerço o comportamento e leva 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, pode levar mais tempo. Lembrem-se, as consequências mais próximas tenderão a ter um efeito na aprendizagem mais interessante. Né? Eu consequencio imediatamente o comportamento se estabelecer rápido, o comportamento que eu desejo. Mais estendido pode ser um pouco mais difícil estabelecer respostas, as aprendizagens. Então, dado que as consequências elas não acontecem instantaneamente para todos os comportamentos que a gente faz, invariavelmente o nosso comportamento ele sempre é colocado em algum nível de extinção. Né? Então, ele é colocado em fase inicial de extinção. Mas esse processo de extinção não se consolida totalmente, porque... então, por exemplo, a criança faz birra. Né? A mãe não deu o doce de imediato para a criança. Aumenta a intensidade da birra. Né? Aí a birra começa a dar uma queda, de repente. Mas aí a mãe vai lá e dá, sei lá, o doce para a criança. O que aconteceu? Começou o processo de extinção, mas ele não se concretizou totalmente, né? Isso faz, se a mãe demorar para dar o doce para a criança, né? Dar ele com esse atraso, enquanto a criança ainda faz birra, ela está reforçando um padrão de birra mais estendido no tempo também. Então, a criança está também ficando resistente à extinção, vamos pegar assim, grosso modo, tá? Então vejam aqui nesse gráfico que eu coloquei, né? Aqui vocês têm lá aquele procedimento de reforço padrão que eu mostrei no outro, né? Suspende aqui, tem um aumento e depois tem a redução da frequência de resposta, taxa. Agora vejam uma criança fazendo birra. Então imagina que esse primeiro aqui que eu risquei, é a criança que fez a birra lá mais normal, que eu citei antes. Os pais suspenderam aqui a consequência que é o doce, e imediatamente a criança começou a cair. Só que imagina que essa criança aqui, os pais, eles não fizeram um procedimento de extinção eficiente. Eles não davam atenção para a birra. Quando a criança aumentava a birra, eles iam lá e davam o doce. Invariavelmente eles davam o doce em algum momento. O que acontece com essa criança é que a birra dela ficou estendida no tempo. Esse segundo aqui, ó, eu estou riscando. Vejam. Essa birra aqui dela é muito mais resistente ao procedimento de extinção do que a primeira. Porque os pais, nesse caso aqui, ensinaram para a criança, ou exerceram o condicionamento, tá? Que de uma forma estendida. Eles iam liberando o reforçamento para a criança a cada tantas respostas de birra que ela dava. Isso fez com que ela ficasse com uma amplitude de resposta de birra muito grande. Ela vai demorar mais a demonstrar a extinção. Tá? Então, vejam, o processo de extinção ele também pode alongar o comportamento. Se ele não vai até o final, ele pode aumentar a duração dele. Tá? E uma vez que isso aconteça, vai ficar mais difícil distinguir o comportamento. Se vocês verem lá o programa da Super Nanny, tem uns exemplos de criança, por exemplo, que não dormem longe dos pais, eles só dormem com os pais. Aí ela tenta ensinar as crianças a dormirem sozinhas, né, de várias formas, mas das formas que aplicam um pouco de extinção. Aí é interessante que aquelas crianças, vocês veem direitinho, né, que os pais tentaram já fazer dormir na cama, o que acontecia? A criança ia pra cama, aí os pais, não, tu vai dormir no teu quarto, ele leva a criança pro quarto. Aí a criança vem correndo de novo e vai pra cama. Aí volta pro quarto, botando. A criança fazia isso 3, 4 vezes, os pais, tá bom, então fica na cama. O que os pais fizeram? Reforçaram um padrão de 4 vezes, mais ou menos, a criança tentar ir pro quarto deles, tá? Aí no outro dia, não, agora a gente vai conseguir. No outro dia, 4 já não é mais suficiente, a criança faz 8, depois faz 16, depois vai aumentando, entendeu? Chega uma hora que aquela criança fica extremamente resistente a ficar no quarto. Quando o Super Nanny vai intervir, as crianças já estão capeta, né? Ela bota a criança no quarto e às vezes fica lá 6 horas pra criança não sair de lá. Porque a criança sai e ela devolve pro quarto. Sai, devolve pro quarto. Ela tá fazendo a extinção, né? Não tá liberando a consequência de dormir com os pais. Ela demora às vezes horas para crianças que os pais colocaram em extinção parcial, né? Não terminaram o procedimento. Então, o ideal da extinção é ela ser incisiva, tá? Se você quer realmente eliminar aquele comportamento. Então, claro, se a gente for falar de perseverança ou algo assim, a gente pode falar em alguns comportamentos que têm resistência à extinção, né? O sujeito precisa exercer uma série de treinamentos esportivos para conseguir obter um mínimo sucesso. Não, essa pessoa é resistente à frustração, ou essa pessoa é perseverante, eu vou dizer, né? Então, o simples fato de estar num procedimento, um comportamento reforçado ao longo do tempo, poucos comportamentos produzem efeito, o comportamento ele fica estendido, né? Eu digo que o sujeito é perseverante, né? Quando é a birra, a gente não diz, nossa, essa criança é foda, né? Ela é perseverante, né? Por causa da birra, eu digo, ela é chata, né? Mas na prática, é um comportamento resistente do mesmo jeito, tá? Na aprendizagem. É que é simplesmente um julgamento de valor, dizer que um deles não é bom e o outro é, né?
De repente a criança pensa, eu sou muito perseverante, eu não desisto desse chocolate. É muito disciplinado. Beleza. Isso daqui é aquele exemplo que eu falei do encadeamento de respostas, né? Então veja, eu posso quebrar o comportamento em elos. Então cada um desses comportamentos é um elo da corrente. Eu botei aqui para brincar com isso, né? Ensino o comportamento 1, depois o comportamento 2, depois o comportamento 3. Né? Isso aqui é aquilo que eu falei. Devia estar antes esse slide, mas beleza. Tá. Uns detalhes aqui é bom eu explicar melhor depois. Vamos aos poucos. Depois eu volto no futuro nisso aqui. E aí vem aquela questão, o comportamento que foi instinto pode retornar? Pode, né? Quando um comportamento que foi um princípio extinto, ele retorna, quando é um comportamento operante, lá no processo de condicionamento, aliás, quando é um comportamento respondente, lá no processo anterior que a gente falou de condicionamento respondente, condicionamento clássico, pavloviano, tudo a mesma coisa, a gente diz que quando esse comportamento retorna, a gente chama isso de recuperação espontânea da resposta. Lembra? A gente já falou isso lá atrás. E quando o comportamento operante volta, tá? A gente chama isso de ressurgência comportamental. Tá? Isso aqui é página 94 porque ele tem explicado no livro do Catania. Tá? Isso que eu botei no futuro para mim mesmo. Não sei se explica no livro de vocês a ressurgência, não estou lembrado de memória agora. Mas a ressurgência comportamental é quando é um operante. Vou botar aqui um operante. Tá? Então vou dar um exemplo. Sei lá. Imagina. Vocês já viram, sei lá, vamos usar um exemplo humano ainda, vou usar com animal. Ó, vamos supor que eu tenho um rato, depois eu falo um exemplo humano. Vocês têm um rato lá pressionando a barra. Tá? E o animal recebe, então o rato ele recebe a água, e a consequência reforçadora positiva para o comportamento de pressionar a barra. Beleza, ele pressiona a barra com as duas patas e recebe a água. Aí vocês querem ensinar um outro comportamento. Vocês vão começar a modelar uma outra resposta desse animal. Vocês vão começar a modelar ele pressionar a barra com o focinho. Então, vamos supor que vocês vão ensinar ele a pressionar com o focinho. Tá? Vejam, como vocês não estão mais reforçando a pressão na barra com as patas, o animal parou. Vai chegar uma hora que vocês não vê mais ele pressionar a barra com as patas. E vocês estão reforçando com o focinho. Então ele só faz agora com o focinho. É a única coisa que funciona. Vocês extinguiram, portanto, né, o comportamento de pressionar a barra com as patas. E ficou o do focinho. Extinguiram um, reforçaram o outro. O que acontece? Vamos supor, o animal está lá, 1, 2 dias, já sempre com o focinho, não faz mais com as patas, e vocês fazem o seguinte, vocês suspendem a água. Tá? O animal está lá pressionando com o focinho, não pressiona mais com as patas, só com o focinho, suspendeu a água, suspendeu a consequência reforçadora positiva. O animal, lembra que o que vai acontecer quando ele coloca ela em extinção? Ele vai começar a variar as respostas, vai começar a demonstrar talvez comportamento de agressividade. Uma outra coisa que acontece é a ressurgência comportamental. Qual foi o comportamento mais recente na história do animal que foi ensinado e que produzia água? Que não é o focinho. Tá? Porque ele estava com o focinho, mas aí suspendeu. Qual que foi o comportamento? Foi o anterior, né? Foi pressionar com as patas. Pressionar com as patas retorna. Entendeu? Ressurgência comportamental. Deu para entender? Então, o animal, aquele comportamento que ele tem em treino mais recente, a tendência dele é voltar se o próximo não está funcionando. A gente vê isso acontecer com seres humanos em algumas circunstâncias. Um comportamento anterior retorna. Tentando pensar em exemplo, deixa eu pensar em um. Me fugiu agora. Para seres humanos. Vocês já viram... às vezes tem isso também, né? Deixa eu ver. Tem umas coisas assim, às vezes vocês veem uma pessoa com um determinado padrão de interação social, tá? A pessoa parece ser madura numa circunstância, coisa e tal. Aí acontece, sei lá, vamos supor que tá o filho lá e a mãe interagindo, né? Vocês percebem que com os pais de vocês provavelmente se comportam de forma bem mais infantil? Vocês já perceberam isso? Todo mundo é bem adulto interagindo fora. Quando começa a interagir com a família, vira umas crianças de novo, né? Começa a brigar com a mãe como se fosse uma criança. É meio estranho, né? Se vocês pegarem adultos, isso acontece com os pais, né? Claro, às vezes é simplesmente porque os pais são um contexto específico que reforçam o comportamento de determinada maneira. Mas há circunstâncias em que ocorre um processo de ressurgência, né? Você vai se relacionar com os seus pais, interagindo como um adulto formado,
né? Já não está mais em casa, vamos supor que já é maior de idade, vamos supor que não está morando com os pais, vamos supor assim. E ele está lá interagindo com eles, e daqui a pouco mais um determinado padrão de comportamento não funciona para conseguir resolver um problema. Sei lá, eu vou tentar resolver um problema pessoal meu com a minha mãe conversando com ela. Quando eu era criança, eu resolvia problemas pessoais com a minha mãe conversando? Vocês faziam isso? Não, né? Vocês brigam, vocês xingam, vocês quebram coisa. Aí vou estar lá vocês adultos, tentando dialogar com a mãe de vocês para resolver um problema, e daqui a pouco mais a mãe de vocês não libera o reforço, vocês não conseguem resolver a situação. O que acontece? Vocês começam a agir que nem criança de novo. Já perceberam isso com os pais interagindo? Porque você começa a falar as mesmas coisas que falava quando tinha 10 anos de idade. Entendeu? Vocês começam a voltar no padrão de comportamento que resolvia a situação, ou pelo menos lidava com ela. A gente começa a ter uma regressão. Se eu fazer mais ou menos a psicanálise, chama de regressão. Você volta ao responder anterior, né? Aqui é a ressurgência, que os comportamentos previamente reforçados tendem a voltar no repertório, tá? Pode diferenciar a recuperação da ressurgência? Sim, o nome, a diferença aqui, Gabriela, é que a recuperação é pro comportamento respondente e a ressurgência é pro comportamento operante. Tá? Os dois se referem à mesma coisa, o retorno do comportamento. Tá? Só que na ressurgência é o retorno de um comportamento reforçado previamente. Tá? Na recuperação espontânea é o retorno de um comportamento respondente que havia sido colocado em extinção respondente, né? Então, acho que era isso aí, a gente já tinha falado bastante naquela parte. Qualquer coisinha vocês voltam lá na aula de condicionamento respondente. A gente falou bastante lá também de recuperação. Lembra que a gente falou das reações de medo do cachorro? Acho que a gente deu esses exemplos, né? Posso ter uma recuperação da resposta. Vamos lá. Não, acabou esses slides aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Tá. Eu vou dar uma introduzida, então. Eu nem vou trocar o slide aqui, porque senão acho que vai demorar. Acho que eu vou só falar. Às 8h30 aqui. Eu vou falar do... Eu vou introduzir para vocês o próximo tema, tá? Eu até achei que a gente ia chegar nele. Quem não conseguiu ler todo e tal, eu já tinha falado para vocês que a gente ia entrar nele, né? A gente está na ordem lá do livro, por enquanto. Se romper a ordem, eu falo. Então, o que eu tinha dito para vocês da última vez é que era o controle aversivo, né? Tá aqui os slides. Estão abrindo. Tá, então, agora a gente vai pular um pouquinho o tema e falar de controle aversivo. Provavelmente essa coisa de... Eu vou ver, talvez seja até uma boa falar de programas de reforço antes. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou até pensar se na próxima aula a gente segue nesse tema da punição, que a gente vai começar a falar de punição, né, agora. Ou se de repente a gente não vê programas de reforço, esquemas de reforço. Talvez seja mais interessante. Eu vou pensar. Qualquer coisa eu aviso para vocês se eu fizer essa mudança e passo o material. Até porque o material de vocês, se eu não me engano, ele não tem nada sobre esquema de reforço. Esquema de reforço é a forma como o reforço é liberado para construir um comportamento, tá? O reforçamento, às vezes, ele pode se dar através da liberação pelo tempo, às vezes é dado pela liberação pela taxa de resposta. Então, acho que isso eu comentei com vocês, né? A gente está falando aqui muito de reforçamento contínuo. Né? Então, o reforço é dado sempre. Toda vez que o animal pressiona a barra, vem a água. Toda vez que o sujeito faz uma coisa no trabalho, ele ganha R$1, sabe? Isso é reforço contínuo. Boa parte dos nossos reforçadores, quando são liberados para nossa aprendizagem, eles não são reforçadores contínuos, eles são fragmentados. Então, a gente recebe... às vezes recebe o reforço, às vezes não. Então o nosso comportamento ele não pode ser extinto imediatamente. Então, ele vai desenvolvendo padrões de acordo com o padrão de liberação das consequências. Então, eu posso reforçar o comportamento de um rato de pressionar a barra 5 vezes, né? E aumentar essa duração. Então, isso é uma coisa importante que faltou falar, né? Então, o animal está lá pressionando. Não sei se a gente já falou disso, José Eduardo. Se tu perceber, tu me fala. O animal está lá pressionando a barra e recebe água. Esse animal, se eu colocar ele em extinção, né, gente, se eu suspender a água desse animal, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar a pressão na barra, vai ter tudo aquilo, depois vai reduzir, vai ter extinção. Só que vamos supor que esse animal está lá pressionando a barra, ele emitiu lá 20 respostas de pressão, não está funcionando. Essas 20 vão começar a cair até chegar perto de zero, ou até chegar a zero.
Se o animal começa a cair essas pressões, eu vou lá e reforço, ele para, né? Ele vai começar a subir de novo, ele vai começar a manter esse padrão de resposta. Então, se o animal deu 10 pressões à barra e eu reforcei, o animal agora ele tenderá a responder com 10 pressões, não mais com 5, 6. O animal dá 20 pressões à barra, ele recebe água. Ele dá mais 20, recebe água. O que acontece? Quando eu colocar em extinção de novo, ele vai chegar nas 20 e ele vai ultrapassar as 20, ele vai chegar nas 40, 50. Quando ele chegar nas 50 ele começar a reduzir de novo, ele começar a entrar em extinção, eu vou lá e reforço de novo o comportamento de pressão à barra. Esse animal vai acontecer o quê? Ele vai começar a pressionar na média umas 50 vezes essa barra. Quando ele chegar nas 50 vezes eu vou dobrar. Então, agora ele chegou nas 50, tá? Não libero água para ele. Tá? E aí o animal continua. Quando ele chega lá em 150, mais ou menos, ele começa a reduzir a pressão e eu vou lá e reforço de novo. Agora eu treinei o animal a dar 150 pressões. Tem relatos experimentais, acho que o Skinner deu, de que ele chegou a condicionar um pombo a dar 9.000 respostas, uma coisa assim. Se a gente olhar para um animal tentando bicar 1.000 vezes um disco em troca de um pedacinho de comida, a gente vai dizer que esse animal é o quê? Esse animal é muito perseverante, né? Perseverante. E o outro animal que pressiona uma vez só e depois desiste rápido, esse animal não é perseverante, né? É que ele seja naturalmente perseverante, foi construído na história de aprendizagem dele, tá? Esse padrão de liberação diferente do reforçador, nesse caso ele não é um reforço contínuo, é um reforço liberado por blocos de 10, 20, 30 respostas, é chamado de programa de razão, né, de razão fixa. Então a cada 20 respostas, uma gota de água, a cada 20 respostas, uma gota de água, tá? Ou a cada 50, uma gota de água. Então é uma razão, né? Um reforçador para cada 50 respostas, por exemplo. Isso vai fazer com que o comportamento do animal fique mais resistente. Acontece para seres humanos também. Opa. Eu vou dar só uma prévia aqui, então. Vou dar um geral. Essa parte toda a gente terminou do reforço. Isso aqui tudo, gente, é reforço positivo, tá? Então, o reforço positivo é aquele reforçador que é acrescentado logo depois do comportamento. Por isso que eu digo que é positivo, tá? Até porque no próximo a gente vai começar a botar os elementos de complexidade. Vai começar a falar de reforço negativo, de punição positiva, punição negativa, que também tem. Por enquanto, aqui é o básico. O próximo vai ficar mais intrincado. O que a gente vai falar na próxima aqui? Dar uma prévia. Controle aversivo, tá? Digamos assim que ele é a aprendizagem que se estabelece através de consequências que são aversivas ao organismo de alguma forma, que tendem a gerar afastamento, se forem aplicados diretamente nele. Assim. Então, digamos assim que ele usa estímulos desagradáveis, né, grosso modo desagradáveis. O importante aqui não está na definição se é desagradável ou não. O importante está no processo que ele tem de alterar o comportamento. Tá? Mas só para vocês entenderem um pouco. Então, qualquer tipo de técnica de aprendizagem tal, que se utiliza disso, a gente vai dizer que ele está dentro de um programa maior de pesquisa chamado controle aversivo. Ou treino aversivo também. Deixa eu ver aqui. Eu simplifico isso daqui. Não tem como explicar de forma mais simples aqui. Então, quando a gente ensina algo para alguém usando estímulos desagradáveis, vamos pegar assim, né, a gente imediatamente pensa em punição, né? Ensinar alguém através de punição. Sim, punição é um dos exemplos de condicionamento que se utiliza de controle aversivo, embora não seja o único. E aí, no controle aversivo, ensinar por punição, por exemplo, ele envolve o mesmo tipo de relação que se tem, que a gente viu antes. Então, ensinar alguém punindo o comportamento continua encaixado dentro do processo de condicionamento operante. Tá? Então, por exemplo, eu quero que a criança pare de tentar roubar biscoito de chocolate antes do almoço. O que a maior parte dos pais vão fazer? Vão gritar com a criança, então a criança vai se aproximar dos outros, sai daí, menino, grita com ele, alguma coisa assim, né? Tentativa de dispor uma estimulação aversiva, ou eventualmente dar um tapa na mão da criança, porque não sai fora dali, né? Então, o pai vai lá e dá um tapa na mão da criança. Olha, tá punindo o comportamento, então a criança botou a mão lá, recebeu estimulação positiva, retirou a mão. Continua sendo o procedimento de condicionamento operante isso, tá, gente? Porque, vejam,
A criança colocar as mãos no chocolate, do doce, produziu consequências ambientais. Não produziu? Que consequência é essa, neste caso? O tapa dos pais, né, na mão. Tá? Então vejam, o comportamento gera essas consequências. Se não fizer isso, não vai acontecer aquilo. Né? Beleza. Esses estímulos, né, nesse caso aí, são aversivos, mas eles são estímulos extrínsecos, né? Porque são os pais que dispõem essa consequência aversiva para a criança. Mas vejam, tudo isso continua sendo condicionamento operante. Então, dentro do condicionamento operante, vocês podem ter através de reforço positivo, através de punição, já são duas formas de aprender, né? Tem coisa aqui que eu acho que eu vou ter que mostrar os slides, então não vai dar tempo. Sem os slides vai ficar ruim de vocês entenderem algumas coisinhas aqui. Bem, acho que eu vou deixar por enquanto. Senão eu vou ter que carregar esse slide aqui, vai demorar para tirar essa parte, a segunda parte. Parte de treino aversivo. Eu tenho um slide aqui que é só sobre controle aversivo, depois eu vou mandar para vocês. Gente, quem não leu, leia lá sobre o controle aversivo naqueles capítulos, tá? Que ainda pelo menos vai dar tempo de acompanhar. Acho que na próxima a gente consegue... Porque a próxima temos acho que em 2 aulas no máximo a gente fala de tudo de controle aversivo. Nós temos mais aulas de psicologia experimental, não sei se vocês perceberam, né? Porque não vai ter muito recesso. Na verdade, PPB, lá em quinta, que a gente meio que pegou, a gente vai ter 2 recessos, né? Se eu não me engano, em PPB eu acho que a gente tem a próxima aula, né? E depois eu acho que a gente só tem mais uma. Então, entre ela e acho que depois a gente tem 2 recessos, se eu não me engano, né? Ou um recesso, uma coisa assim. Na psicologia experimental a gente não pega recesso, porque ela é segunda, né? Então a gente continua tendo aula normal. Então eu posso abordar com tranquilidade, se tiverem dúvidas, vocês vão trazendo. Até lembrei, né? Tinha uns alunos que tinham umas dúvidas, né? Se alguém quiser perguntar. Eram umas dúvidas de drogas, lembrei agora, é verdade. Tinha umas alunas aí. Se alguém tiver a dúvida de droga e quiser colocar aqui, eu respondo agora. Eu me lembro de uma dúvida sobre o uso de drogas e condicionamento e tal. Se alguém lembrar bem da dúvida, bota aqui que eu tento responder. Porque de dar isso faz umas semanas. Então na segunda a gente não vai ter interferência, então a gente consegue ver o conteúdo com tranquilidade. Na próxima aula de quinta, pelo menos, eu vou tentar terminar com vocês lá a parte de sensação, percepção e tal, porque aí a gente consegue terminar isso. A gente está com menos aula neste trimestre. Né? Mas aí então eu vou deixar todo o capítulo seguinte, que muito provavelmente vai ser pensamento ou linguagem ou então de memória, eu vou deixar ele para PPB2, vai ficar melhor neste caso, né? Então a gente vai ver com calma e eu acho que a gente vai ter mais aulas, então não vai ter muito recesso, provavelmente dá para ver com tranquilidade. Acho que é isso. Depois eu termino o estudo dirigido para vocês. O estudo dirigido, gente, vai ser também em grupo, tá? Que eu vou colocar lá. O estudo dirigido, só para falar para vocês, eu provavelmente não vou fazer uma correção precisa dele, que nem eu fiz dos outros trabalhos de vocês, tá? O estudo dirigido, o que eu vou checar no estudo dirigido de vocês, que ele vai ser em grupo, e vai ser o mesmo grupo para PPB e experimental, porque assim eu já corrijo e já consigo emitir a mesma nota depois no final, tá? Então o que eu vou fazer nesse estudo dirigido? Eu vou checar se vocês fizeram ele, eu não vou corrigir ponto por ponto, até porque eu vou botar mais ou menos as páginas que vocês vão ter onde estão as respostas, para que vocês vão atrás. A ideia dele é vocês conseguirem ir no texto e catar as respostas e pensar. Obviamente que eu vou abrir e vou dar uma lida, tá? Para ver se está tudo ali correto. Mas eu não vou tipo, tem um SD tá errado, um estímulo incondicionado tá errado. Eu não vou pegar um detalhezinho minúsculo. Até porque eu vou colocar mais ou menos as páginas e aonde tá. É para vocês procurarem as respostas guiadamente. É para ser uma leitura guiada, tá? E aí sim, fazendo uma avaliação final, aí sim, aí eu vou corrigir com detalhes, tá? A ideia do estudo dirigido é valer alguma coisa e ajudá-los a estudar. O estudo dirigido, Beatriz? Em princípio, não. Em princípio, o estudo dirigido não vai ser no horário da aula. A menos que a gente tenha uma aula sobrando aí, porque está com os recessos. Se tiver uma aula sobrando, até posso dar, mas caso contrário, não. E aí, em princípio, não, né? Aí, numa atividade final e tal, aí vai ser no horário da aula mesmo. É porque agora vai ser em grupo, eu vou ver, se não me, talvez grupo de 4 ou 5, vou vendo direito. O estudo digital até daria para ser menos. É que, na prática, o que acontece? Tá muito difícil organizar algumas atividades de avaliação com vocês, né? Porque, obviamente, eu não tenho como individualizar, né? Vou fazer o quê? Uma atividade de marcar com vocês? Se vocês fizerem aí, a verdade é que eu não tenho como fiscalizar ninguém, né?
Se quiser, vocês falam pro WhatsApp aí, cada um passa as questões para os outros. Não tem muita função de estudar, né? O objetivo da avaliação, eu entendo, não é a pessoa tirar a nota, né? Ele é só, digamos assim, dar um incentivo a mais para que a pessoa estude o material. O meu objetivo é esse, que vocês o material entendam, né? Não a pontuação objetivamente, né? Mas sim inspirá-los a estudar o material. De 5, Franciele, possivelmente. Bem possível. Se vocês tiverem de 5 é melhor, mantém os mesmos grupos. Me facilita até depois lançar as notas lá. Então, acho que sim. Enfim, logo mais eu envio para vocês. E é isso. É isso aí. Vocês vão ter umas semanas para entregar, tá? Fiquem tranquilos. Como estudo dirigido, eu não vou também precisar corrigir detalhezinhos, deve ser uma avaliação depois. Vocês podem ter um tempo para entregar, não tem problema. Então vocês não se assustem, até que eu não mandei ainda. Vocês vão poder fazer isso com tranquilidade ainda. Ainda tem umas 3, 4 semanas. Até porque ele é bem guiado, ele vai ser pontual. Pode ser, Franciele, os mesmos grupos, então. Eu vou ver ali e já depois falo para vocês. Tinha outra coisa que eu ia falar. Eu estava falando para vocês, fazer a avaliação é um pouco difícil, porque por causa dessa coisa, né, da forma como é feito. Então eu não consigo variar muito a avaliação, acaba tendo que ser atividade em grupo, fica sempre de interação. Fica um pouco difícil apresentar, às vezes, um seminário aqui. Se eu quiser depois, no próximo bimestre, de repente, fazer uma atividade em grupo, a gente vai ter que provavelmente usar o Zoom ou o Meet, né? Porque essa plataforma aqui, ela é boa para dar aula assim com slide, que eu estou dando, né? Mas fazer interativa ela não é muito boa, né? Então, se a gente for ter uma atividade interativa no próximo, a gente faz na outra plataforma. As aulas, sei lá, se voltar em julho, né? Acho que né? Quero ver se vai. Bom, beleza, gente. Alguma pergunta específica? A pergunta lá que alguém queria me fazer antes só não veio hoje. Acho que as pessoas que estavam com as dúvidas não estão aqui. Tá? Eu até estenderia aqui um pouquinho até para compensar meu atraso, mas eu tenho que dar uma outra aula para outra coisa. Se faltar tempo, sem problema. Eu tento estender 10, 15 minutos na próxima. Se vocês não suportarem, claro. Gente, uma coisa, eu tinha esquecido. Lembra que eu tinha mandado para vocês uma ficha de avaliação da disciplina? Eu acho que eu mandei para vocês de PPB ou foi de experimental? Aquela ficha de avaliação. Vocês se lembram? José Eduardo, não sei se tu te lembra. Não? Eu vou fazer o seguinte, depois eu vou ver e qualquer coisa eu envio ela no grupo de vocês, tá? Aí eu vou pedir encarecidamente que vocês respondam, que a coordenação pediu para ver como é que estão, as aulas positivas, se estão entendendo. Até para a instituição ter um feedback para pensar nessas atividades com a gente, que não são muito fáceis, tá? Beleza. Sim, manda no grupo, Maurício. Eu vou ver. É que eu tô esquecido agora. Porque, claro, como eu fico com vocês 2 dias, eu esqueci se eu passei para PPB ou se eu passei para essa. Sou o mesmo professor, né? Tô achando que foi experimental, tô achando que foi pra segunda. Eu acho que vocês me preencheram então na quinta, eu acho. Droga. Tá bom. Beleza, gente. Acho que por hoje é isso. Leiam lá então a parte de aversividade na próxima, que é bem importante. É difícil, tá? A parte de controle aversivo, gente, ela é uma parte bem difícil, assim. Então, eu sugiro muito que vocês leiam. Porque o que vai acontecer? A tendência desse conteúdo aqui, ele é ser acumulativo. Porque não tem como, cada conceito que vocês têm depois depende do anterior. Então, se vocês não pegarem esse material, claro, eu sei que vocês estão longe, então não tem também como ficar controlando tudo isso. Vocês podem ter muita dificuldade depois, principalmente agora que chega em controle aversivo, que ele tem lá, vocês vão ter muita confusão em entender a diferença do reforço negativo para punição positiva e punição negativa. Tá? Então não vai mais ser reforço só positivo, ter reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Então ele vai começar a ficar muito confuso os termos, então é bem importante que vocês leiam, tá? Eu acho que foi experimental sim, Maurício. Acho que eu vou ter que dar de quinta então, depois que vocês avaliar lá. Tá. Então aproveitem o tempo e deem uma olhada no material lá. Beleza? Acho que por enquanto é isso. Encerrarei aí, gente. Até a próxima.